folgado pra cacete. Rapaz, argentino não sabe perder mesmo, né? Impressionante. Paredes é muito folgado, porque a Espanha ganha, ele vai dar um soco no cara. Loucura, folgado pra cacete. A Espanha não entrou no jogo deles de catimba. Não entrou na deles e eles se quebraram. Parabéns, Espanha, foi muito bom ganhar do argentino, né? E vocês jogaram muito bem, foi a melhor seleção, teve mais domínio de bola, não deixou o Neto jogar, posse de bola, no campo adversário agressiva, o meio campo maravilhoso, tocando a bola, girando a bola para um lado e para o outro, e a Argentina jogou covarde, diferente que nós jogamos outras vezes. E não teve reação. Da outra vez teve reação, dessa não teve reação e perdeu o jogo merecidamente. Rapaz, que papelão do Paredes, hein? Aliás, não é de hoje que os argentinos, eles não sabem perder, né? Isso aí resume um pouco o que a gente vê em várias ocasiões, jogadores argentinos, quando eles são derrotados, perdem uma final, são eliminados, perdem de goleada, enfim. Jogo duro, jogo pegado, o Paredes, ele fala o jogo todo, provoca o jogo todo, e eu acho isso normal do jogo. Só que aí quando a Espanha ganhou, e quando os jogadores espanhóis foram provocar de volta, o Eric Garcia, o Gavi, ele não gostou. E assim, claro, muito complicado generalizar, até porque o Scaloni, por exemplo, que é Mano, o Scaloni é sensacional, né? Foi o primeiro a ir lá apartar, brigar com os próprios jogadores para que eles não brigassem, né? Mas é um histórico dos argentinos, cara, não tem muito o que falar. E aí, meu amigo, tu pode escolher a ocasião. É Brasil e Argentina para dar e vender. Internacional e Estudiantes, emboscada dos jogadores depois da classificação do Inter em 2010. Fluminense e Argentino Júnior, quando tentaram juntar nos jogadores brasileiros, o Gum teve que meter a porrada em todo mundo. Jogadores do Boca tentando jogar extintor de incêndio no vestiário do Atlético Mineiro. Galo e Arsenal de Sarandi 2013. Mas são tantas ocasiões. Tigre e São Paulo, final da Sul-Americana. Jogadores do Tigre quiseram destruir tudo e não voltaram pro segundo tempo. É histórico do argentino, irmão. Não tem jeito, não. Aliás, não sabem perder e não sabem ganhar. Tendo em vista que quando batizaram a água de jogadores do Brasil em 1990, depois foram para um programa de TV, inclusive Maradona, que muita gente gosta muito, debochar da situação. Afinal de tudo, o futebol também é sobre saber perder. Essa imagem mostra que o único jogador da seleção argentina no futebol brasileiro foi o único que de fato soube perder esse jogo. Uma imagem que chamou muita atenção de muita gente ontem foi da Espanha levantando a taça e a Argentina de costas, olhando para sua torcida. O único jogador da seleção argentina que não virou de costas foi justamente Flaco Lopes, o único a respeitar de fato esse momento. O time da Argentina que no apito final teve a covardia do Paredes de querer atacar pelas costas jogadores espanhóis. Uma briga generalizada totalmente de quem não soube perder, implementando com virando de costas na hora que a Espanha levantou a taça. O único a respeitar isso foi Flaco. Uma atitude muito nobre do único jogador da seleção argentina que joga no Brasil. Flaco sabe que o futebol é assim. Uma hora você vai ganhar, uma hora você vai perder e no final de tudo você tem que ter respeito ao próximo. Diferente do resto do time da Argentina, Flaco teve muito respeito à Espanha. Atitude gigante desse cara. Por mais que não teve muitos minutos na Copa, volta maior da Copa do Mundo. Essa foto tá chamando a atenção depois da Copa do Mundo. Isso porque todo mundo percebeu que na hora da comemoração da seleção espanhola, na hora de levantar a taça, os jogadores da Argentina preferiram ficar de costas para a seleção da Espanha. Ou seja, enquanto eles levantavam a taça de campeões, todos os jogadores da Argentina viraram de costas. Todos menos um. Nessa imagem a gente percebe que talvez o único jogador que não virou de costas para a seleção campeã foi justamente o jogador do Palmeiras, o Flaco Lopes. E cara, todo mundo sabe, eu sou corintiano, mas aqui eu tenho que aplaudir a atitude do jogador do Palmeiras. Clubismo à parte, eu tenho que falar a verdade. Obviamente, ninguém é obrigado a aplaudir, a ficar olhando o outro levantar a taça que você queria ganhar. Mas no final das contas a gente tá falando de esporte. Para um vencer, naturalmente, o outro tinha que perder. A gente sabe que no esporte isso é muito importante. O perdedor também tem que saber perder. Na hora que a Argentina foi receber a medalha de segundo lugar, os jogadores da Espanha fizeram questão de fazer o corredor de honra para os jogadores da Argentina passarem. Mas na hora deles celebrarem, na hora da comemoração da seleção espanhola, os jogadores da Argentina se viraram de costas. Mas o Flaco Lopes se recusou a fazer isso. Ficou ali com os outros jogadores, com a torcida argentina que estava ali próxima, mas mantendo a esportividade. Uma atitude simples, mas que por conta do oposto que fizeram os outros jogadores, essa imagem está viralizando nas redes sociais. Bem, amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais, termina mais uma Copa do Mundo. Tenho 3 coisas para falar sobre essa Copa do Mundo. Claro, foi uma Copa do Mundo com uma série de problemas, alguns problemas de organização, alguns abusos aqui, alguns erros ali, mas foi como o esporte, uma grande Copa, levando os times
partes decisivas da Copa. E Argentina e Espanha mereceram estar na final. Espanha e Argentina. A Espanha foi crescendo durante a Copa do Mundo, crescendo muito, crescendo bastante. A Argentina foi sempre com dificuldade, mas é uma garra, é uma vontade. Essa final contra a Espanha não poderia ter outro vencedor. Teria que ser a Espanha que dominou o jogo inteiro. Como disse o grande Vinicius Ramalho, o espanhol não gosta, essa seleção da Espanha não gosta nem de emprestar a bola para o adversário. Mas depois de 1-0 nos minutos finais, a Argentina cresce, ela tira forças de onde praticamente elas não existem, essas forças. E assim viraram tantos jogos nos últimos instantes, viraram a semifinal contra a Inglaterra. A semifinal poderia ser Inglaterra e Espanha. E a Espanha, eles até criaram. O Messi guardou forças para os últimos 5, 6, 8, 10 minutos e quase fez um gol no chute, meteu a bola na área, quase saiu um outro gol. Ou seja, a Argentina conseguiu a façanha de passar 90 minutos sem dar um chute a gol. Isso é inédito da história das Copas do Mundo. Mas nos minutos finais foi aquela Argentina que virou tantos jogos. Só que do outro lado tem um time especialmente coletivo, muitíssimo bom, para lá de muito bom como coletivo, que é a Espanha. O técnico, na frente, o técnico espanhol, ele foi campeão olímpico, foi campeão olímpico, foi campeão da Euro e agora é campeão do mundo. Da seleção que foi medalha de prata contra o Brasil em Tóquio, na Olimpíada, em 21, porque o problema da doença levou de 20 para 21, ali, esse grupo da Espanha aqui tinha 8 jogadores daquela final que o Brasil ganhou, foi medalha de ouro e a Espanha foi medalha de prata. É um trabalho que nós temos que copiar. Em certos momentos nós temos que ter um pouco dessa raça argentina, um pouco dessa paixão que eles têm por estar usando a camisa de seu pai, como nós já tivemos tantas e tantas vezes em todas as conquistas, somos pentacampeões do mundo. Então nós temos que ter isso. Mas temos que ter também o sentido de conjunto, de cada um saber onde, quando pega a bola, onde é que o outro vai estar, um ajudar o outro o tempo inteiro, que é o time da Espanha. Justíssima vitória da Espanha. Agora, eu gostaria muito de saber quem é que escolhe os prêmios, para quem dar os prêmios. O Rodri é um grande jogador, mas ganhar a bola de ouro e deixar para trás Messi e Mbappé, peraí, né? Eu juro que eu queria saber quem é que faz essa escolha. O Rodri ganhou, o Messi foi bola de prata, o Mbappé, que nem veio receber, foi bola de bronze, mas a Espanha tem todos os méritos. E para mim, foi um momento muito especial quando a transmissão do SBT e da N Sports no final, tantos amigos queridos, de uma vida inteira, de mais de 50 anos de trabalho, quantas pessoas falando coisas que me deixaram extremamente emocionado, porque eu disse claramente, é a última Copa do Mundo como narrador. Daqui a 4 anos, com 79 para 80 anos, eu não sei nem se aqui vou estar, porque a vida é assim, e não sei se vou estar bem. Então narrar, tem coisa para narrar ainda agora, 1 ano, 2 anos, mas não. Mas se saúde eu tiver, se aqui estiver, se saúde estiver, eu quero sim participar de mais uma Copa do Mundo, como comentarista, como apresentador de um programa, botando comentários no jornal, essas coisas assim. Narração, a Copa do Mundo, depois de 14, de 74 para agora. Fica a minha emoção e o meu agradecimento a todos vocês. E quero agradecer, porque eu vou fazer a conta certa, meu pessoal vai fazer a conta certa de quantos views nós tivemos nas redes sociais. Porque centenas de milhões. Eu acho que ninguém atingiu tanta coisa assim, chegou a um ponto desse. E quero agradecer também as grandes marcas que conosco estiveram nas transmissões do SBT e da N Sports e comigo, pessoalmente, nessa Copa do Mundo. Sem vocês, não poderíamos fazer nada. Grande abraço, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo a vocês. Não tem jeito. Maus perdedores, sim. A Argentina não soube perder. O pós-jogo ontem foi uma esculhambação. Porradaria, rasteira, soco na barriga, auxiliar invadindo o gramado e batendo em jogador da Espanha, virando as costas no momento que os caras estavam recebendo premiação. Uma vergonha. Mais uma para esfregar na cara de brasileiro que acha bonitinho torcer para essa seleção aqui da Argentina. Olha a postura patética desses caras na hora da premiação da Espanha. Eu estava no estádio
E eu vi isso, eu não só vi, como eu filmei isso aqui. A seleção toda da Argentina, tirando um jogador, para ser muito justo, de costas para a premiação da Espanha, distante ali do palco de premiação e olhando para a torcida da Argentina. Eles ficaram de costas para a premiação da seleção rival. Depois da pancadaria patética, né, que o Paredes começou ali depois do jogo, aquele frouxo que ataca os outros pelas costas, sabe? Depois disso, eles ainda fizeram isso aqui. E é por essa seleção que tem muito brasileiro que acha bonito torcer. Mas aí é normal, né? Tem brasileiro que diz que o Maradona é mais ídolo que o Messi, porque ele é polêmico. Ou seja, tem gente que acha mais bonito você ser polêmico, você ter ali dependência química, do que você ser um cara família, do que você ser um cara exemplo para as pessoas, um cara tranquilão, que não faz nada de errado. É aí que a gente vê, cara. As pessoas, muitas vezes, elas gostam do errado, ainda mais no Brasil, né? Então, essa cena aqui é patética. E ela mostra a pequenez desses caras quando eles perdem, e ela, pra mim, mostra o porquê que eles nunca vão ter minha torcida. Além de muita outra coisa, e da rivalidade, principalmente. Aí, ó, saindo de mais uma Copa do Mundo aqui no Grupo Bandeirantes. Maravilhoso, ó. Mais uma, hein? Mais uma, hein? Há mais de 20, quase 23 anos de Bandeirantes, né? Fazer mais uma Copa. Foi incrível, mas ao mesmo tempo ficar muito feliz, né? Em relação à Rádio Craque Neto também, que fez uma história incrível antes e depois, né? Parabéns a todos os envolvidos, a todo mundo que se dedicou, ao Pedro Ramiro também, né? Eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho incrível para todo mundo, né? A importância de você estar trabalhando, a importância da Rádio Craque Neto também, estar em loco lá, muito legal, parabéns à Espanha. E nesse vídeo aí, Gabriel, é o meu genro, Javier, né? Todo feliz, um espanhol maravilhoso de Valência, felicíssimo com a Espanha. A Espanha mereceu ganhar, né, em relação à Argentina, né? Parabéns à seleção da Espanha, que por sinal, nós do Brasil estamos fodidos em 2030. Dá uma olhada nessa seleção da Espanha, o que eles vão fazer em 2030, hein? Nós não tem absolutamente nada. Parabéns a todos nós. Muito pouco a participação em Espanha em Copas, em finais, em semifinais. Porque você pega ali, ó, por exemplo, você pega a Itália. A Itália tem 3 Copas do Mundo que não vai, né? Mas tem 4 títulos. Tem 4 títulos. É um campeonato italiano, era o mais forte do mundo. Antes o Fábio fez bastante. Só que a Espanha nunca ficou atrás em campeonato, não. O campeonato espanhol, um campeonato forte. Você tem 2 clubes aí, Real Madrid e Barcelona, agora com a organização do Atlético de Madrid. Então era muito pouco para um futebol de seleção, de competição. Um campeonato muito forte. Que nem agora também tem que se cobrar dos ingleses. Você tem uma Premier League muito forte e a seleção só tem um título. Então acho que era muito pouco. Então a Espanha vai para o seu 2º título, né? Conquista a primeira em 2006, né? 10. A Espanha 2010, olha só, muito pouco para a história da Espanha, para onde se tem Barcelona e Real Madrid, onde se tem o maior clube do mundo, que faz jus a ganhar tipo 15 Liga dos Campeões. Então conquista hoje, né? E eu olhando, olha a idade do time da Espanha, irmão. Só o Pedro é o mais velho. O Rodri, né? Só o Rodri. Seleção jovem, com o Bacia ali 18 anos, Yamal 19 anos, o Curella é novo, o Porro é novo. Rapaz, é uma seleção jovem que vai dar muita coisa ainda aí. Vai, 2028 tem Eurocopa. Já começa como é que fala? National League, né? Nations League. Já começa daqui a 2 meses. Tem já 2 por ciclo, né? Não, então é isso que eu tô falando assim, uma equipe jovem, cara. Jovem. Eu falei pro Flávio quando o jogo tava 0-0, eu falei, ó, sabe quem vai fazer o gol do título? O Fernando Torres. Aí o Pedro olhou, assim, esse cara é largo. Toda vez que ele entra lá no Barcelona, no lugar do Lewandowski, ele faz gol. E ele é largo, e ele acabou fazendo. Até isso você cravou? Não, eu e o Fábio conversando. Não, tudo bem. Você vai querer argumentar que falar que a Espanha ganhar a Copa do Mundo não é lá grande coisa, porque o que é sim, porque você acertou
tudo que ia acontecer ao longo dessa Copa em termos de cenários, mas você cravar que o Ferran Torres ia fazer o gol do título, isso aí é especial. Pergunta pro Flávio, que eu venho pra ele. Isso aí é especial. Eu até falei, vai ser o Merino. Ele falou, não, vai ser o Ferran Torres. Se você falar assim, que a Espanha não ia ganhar da França, é uma coisa. Agora, que ela é favorita ao título desde o começo. Desde o começo, pelo jogador, pelo conjunto. Pelo conjunto, jogadores inteligentes. Pô, você vê o toque de bola, tudo. Eu acho que sofreu mais até do que merecia, pelo que criou hoje, pela posse de bola. Pô, o nosso querido treinador, o diretor, estava falando, desde 1966, uma seleção não tinha dado um chute no gol na final. E a Argentina veio dar na prorrogação, que foi o Simeone, que jogou lá em cima. E nem acertou no gol, né? Não acertou no gol. Quer dizer, foi uma Espanha com toda a supremacia, tudo. Em nenhum momento correu perigo. Não sei nesse lance desse chute aí. Principalmente nos 90 minutos. Eu acho que sofreu mais do que mereceu.